Fala aí, galerinha VIP das redes sociais, nossos representantes, alunos do curso Metodologia do Sucesso. Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, pessoal, quero compartilhar assim alguma coisa com vocês que tem acontecido comigo nesses últimos dias e tem assim me deixado muito feliz e motivado para falar de público. Ultimamente nós temos assim uma equipe nova, né? Uma equipe que foi se formada ainda em plena pandemia, de uma forma minuciosa, separando uns dos outros, procurando gerar informações a um alto custo, visto que não podia agregar todo mundo em um só lugar. E assim, hoje nós temos aí um grupo de aproximadamente 30 representantes novos que estão fazendo parte da Nautis Life Cosméticos. E sabe, gente, ultimamente, quando eu não tinha esse conhecimento, eu convidava as pessoas para vender produto. E muitos deles não vendiam muito bem ao ponto de construir seu pé de meia, como dizem aqui no Nordeste. E eu questionei muito isso e quis entender melhor por que que algumas pessoas vencem na vida e outros não. Por que que alguém decola no seu negócio e outros fica patinando, outros nadam bastante e acabam morrendo no seco. Essas linguagens são inteiramente nordestinas. Então, não sei se eu me apresentei, mas meu nome é Jesse Santos, palestrante, consultor de venda, formado em administração e hoje estudando ciências comportamentais. E isso foi o que me levou a conhecer e a ver de perto, exatamente a estudar a fundo para entender melhor essa questão. Porque que pessoas tão legal, pessoas que são batalhador, pessoas que merecem ter dias melhor, mas que por que que eles não sobem um game de escada? Por que que eles não se desenvolvem? A sua desenvoltura não é o suficiente para gerar valores, e os valores que consegue ganhar não são valores que se possa guardar uma parte, é apenas para sobrevivência. E estudando isso, buscando entender melhor, fazendo indagação nos nossos treinamentos, quando eu logo percebi que eram pessoas excelentes, talvez para mim e para outras pessoas, mas para si próprio elas não ofereciam para si mesmo o que deveria, ou não se portavam como deveria numa constância maior. E eu pude perceber a desarmonia das coisas, e isso foi muito importante, porque só assim eu tive a condição de poder ajudá-los, né? Então eu percebi que a maioria das pessoas, elas vivem uma vida, vamos dizer, em desarmonia com aquilo que dizem para aquilo que fazem. Que elas não se preocupam, não têm entendimento a respeito da moeda do tempo, que elas não rimem o tempo fazendo aquilo, que elas não têm afinco, que elas têm muitas distração, e foco é força, distração destrói, que elas não sabem fazer meta, que não tem que elas agregam, ela fala de sonhos todos de uma vez e acaba passando a vida inteira e não realiza um sequer. Então por isso que vem a frustração, e muitos deles ficam depressivos, com outros com síndrome de pânico, por a expectativa da vida de uma forma fora do contexto. Enfim, foram muitas coisas que eu fui estudando, que eu fui vendo nesse período de pandemia. Eu aproveitei para estudar bastante, principalmente os comportamentos das pessoas que são tão simpáticas com a gente, e que depois que eu passei a entender, eu percebi que aquela pessoa que tira o dente da bainha, que sorria para mim, muitas delas choram por dentro. E eu pude ver a diferença do que elas se apresentam lá fora para a vida que elas têm de fato em sua própria casa, no seio da sua família. Isso me levou a trabalhar de uma forma diferente. Obviamente, pelo sistema da empresa, a gente indica pessoas para vender produto. Mas eu percebi, ainda estou assim, esse coroa, ainda que me considero com vigor, com energia, eu acredito piamente de que eu posso gastar mais 5 anos das minhas energias procurando gerar compreensão
e gerar nas pessoas uma compreensão daquilo que eles querem, mostrando o caminho, ensinando as pautas, ensinando a hora do avanço, a hora de parar, mostrando que não é falar, é como falar, não é dizer, é como dizer, não é fazer, é como fazer, mostrando as coisas que realmente estão no meu alcance. Então, isso está trazendo para mim assim uma satisfação interna muito grande. Eu estou conseguindo, graças a Deus, a ver pessoas performarem melhor, melhorar a sua fisiologia, melhorar a sua expressão, sendo mais contundente na revelação daquilo que querem apresentar. Vejo pessoas mais focadas naquilo que fazem, sabe? Isso está me deixando assim muito feliz. É uma satisfação muito grande. Eu percebi que só indicar elas para a empresa, para vender produto, não seria o suficiente para apoiá-los em outras áreas. E assim sendo, eu comecei a trabalhar com eles cuidadosamente, tentando inquirir de cada um as informações necessárias e via para casa estudar, buscar um material que pudesse servir como autoajuda. E sabe, gente, isso tem sido maravilhoso. E uma coisa que eu descobri, a maioria das pessoas, elas vivem uma vida em discrepância muito grande, em desarmonia. E aí eu pensei, o mínimo que eu posso é ajudar. Não podemos mudar o mundo, mas eu posso fazer a minha parte. E com isso, pessoal, eu estou percebendo, eu estou conseguindo ajudar essas pessoas. Porque eu percebi uma coisa, por exemplo, as pessoas que dizem que querem vencer, que querem alcançar o sucesso. E eu pergunto para elas, o que é sucesso? E elas não sabem o que representa o sucesso, o que é de fato o sucesso. E eu pergunto, o que você tem em mente? Qual o seu projeto? Qual a sua ideia? Ou, enfim, eles têm, na verdade, muitos planos, e esses planos eles mudam constantemente, mesmo antes da realização dos mesmos. Está escrito no livro de Provérbios que muitos são os planos do homem, mas Deus cumpre com um propósito. Então, eu pude entender que nesse mundo da venda, o mundo dos negócios, que é o mundo que a gente estamos hoje, a gente que representa Nautilus Life Cosmético, eu pude entender que na Bíblia Sagrada, o livro dos livros, oferece para nós versículos que apoia a causa. Por exemplo, no livro de Provérbios está escrito, capítulo 7, está escrito que e eu, o Senhor Deus, abençoarei a vida do vendedor. Então, você vendedor, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, não é isso? Então, tem uma outra parte na palavra de Deus que diz que onde você colocar a planta do teu pé, a terra será tua. Então, não há esse negócio que só vende bem no Rio Grande do Sul ou que só vende bem em São Paulo ou em Minas Gerais. Vende bem onde você está quando você tem a bênção do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Deus abençoa a vida do vendedor. Vamos entender comigo. Em outro versículo também no livro de Provérbios está escrito que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Observem comigo, se temos a bênção de Deus, se Ele disse que onde você colocar a planta do pé, a terra será tua. Se Ele disse, eis que irei contigo, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está conosco. E se a Bíblia diz que a bênção dele é que enriquece e não acrescenta dores, então, e a bênção dele está sobre a vida do vendedor, e eu sou vendedor, então eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida como chuva seródia, de acordo com a palavra de Deus. E se é a bênção dele que enriquece e não me acrescenta dores, então eu serei uma pessoa que não sou frustrado pela luta constante correndo atrás da riqueza. Eu serei uma pessoa bem sucedido por aquilo que faço, visto porque eu tenho a bênção de Deus. E a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E muitas vezes nós citamos esse versículo, mas não passa por um crivo, não passa por um questionamento. Se é a bênção de Deus que enriquece, por que eu não estou rico? Por que a pobreza está me acompanhando de tão perto? Por que faltam as coisas para mim? Por que não tenho o suficiente
para oferecer uma vida melhor para minha família? Por que que eu não tenho, com a bênção de Deus, com a promessa de Deus, eu não tenho a vida que o próprio Senhor deixou escrito na sua palavra, dizendo, e eu darei, eu vim, para que tenha vida e vida com abundância. Onde está essa abundância? O apóstolo, o rei Davi, ele disse na sua palavra, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Porque com todas essas promessas, então por que nós estamos tão distante da abundância, tão distante da bênção? A bênção de Deus é tão mesquinha e tão pequena, ao ponto de que eu ganho menos do que gasto, ao ponto de que eu não consigo tirar os credores da minha porta, ao ponto de que eu não consigo fazer uma viagem de lazer com a minha família. É tão pouco ao ponto de eu não poder convidar minha família para um jantar num restaurante melhor, comer uma pizza gostosa no final de semana, para poder assim gerar uma oferta para um missionário, no meu caso que sou crente, para dar uma oferta alçada àquele servo que está precisando, para poder fazer uma obra social pelo menos de 3 em 3 meses, juntar 50 ou 60 cestas básicas para ir numa comunidade carente dessa e abençoar a vida dessas pessoas. Que tipo de bênção é essa que não me sobra nada para oferecer, para contribuir com a obra social e para poder oferecer o melhor para minha família? Que tipo de bênção é essa que não me dá liberdade financeira, que não me dá liberdade geográfica, que não me dá tempo de qualidade com a minha família? Esse foi os meus questionamentos e eu quis entender por quê. E aí eu cheguei a uma conclusão extraordinária. O grande problema é que a maioria das pessoas não seguem o princípio. Elas não respeitam os princípios, elas atropelam tudo, elas não têm... elas não pegam o projeto delas, não são escritos, só tem valor o que está escrito, né? E a gente vê que a maioria das pessoas não pega um caderno e não escreve, não preenche a página do seu caderno com o seu projeto. E dentro daquele o seu projeto é o seu propósito. E para vencer na vida eu descobri que tem que ter um propósito e uma visão. Visão e propósito. Um propósito e uma visão. Visão e um propósito. Você tem um propósito de atingir tal meta. Então você começa a desenvolver uma visão dentro daquilo. Quando você decide, eu entendi que a maioria das pessoas vive assim porque elas não têm um rumo, porque elas não têm uma definição, elas não têm um marco para chegar lá. E então quando você define isso, quando você assemelha na sua cabeça, é isso que eu quero. Tem gente vendendo enquanto arranja um emprego, tem gente empregado enquanto arranja uma venda. Elas não sabem exatamente o que querem e muda tanto que ela está aqui numa área, por ela não ter um propósito, por ela não ter uma visão de nada dentro daquilo, ela começa a fazer isso. Daqui a pouco, quando ela acha que está difícil, ela procura uma coisa mais fácil e tudo, na verdade, quando se apresenta a dificuldade, ela larga e procura outro de novo e sai mudando a cada dia. E é bem verdade que uma árvore que muito se muda, ela acaba morrendo. E a lei divina, já pela lei da natureza, todo mundo sabe que aquilo que nasce, cresce, atrofia e morre. A lei da natureza é desenvolvimento, é crescimento. E por que muita gente passa a vida inteira e não decola, não se desenvolve, não cresce? Aí eu pude entender, é a discrepância dos projetos, das ideias, não tem uma definição, não tem um foco, e sabe-se que foco é força, distração destrói. A maioria das pessoas estão distraídas pelo programa de televisão, pelo celular que fica catucando o dia inteiro, a maioria deles, o ser humano, ele é a média dos 5 que estão próximos dele. E a maioria deles estão recebendo mentoria por pessoas que não têm nem sequer uma mente sana, por pessoas que não têm o que oferecer, estão no nível mais baixo que ele. Como que eu posso esperar uma informação adequada para crescimento de quem nunca cresceu? Então eu percebi que a maioria das pessoas,
Eles precisam, nós que queremos vencer na vida, precisamos de um mentor. E esse mentor precisa ser alguém que já experimentou as galardias do sucesso, que já teve superação, que já sofreu mudanças, que já passou por processo, mas que conseguiu atingir o seu game de escala, que conseguiu chegar no topo e que esse tem condição de estender a mão e buscar quem está lá embaixo e levar a porto seguro. Foi aí que eu entendi que eu podia oferecer mais para as pessoas. Nessa empresa que eu represento, hoje eu sou coordenador de área aqui no Rio Grande do Norte. Eu passei pelas fases de RV1, RV2, subi para RV3, depois ganhei a liderança da empresa que fica na posição de RV4, líder de venda varejo aqui na região do Potiguar, da região Potiguar aqui no Rio Grande do Norte. E por último, atingi a posição de coordenador de área aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu percebi que para ensinar as pessoas, eu não tinha que saber de tudo. Na verdade, ninguém sabe tudo. O segredo da vida, o importante da vida é que eu não sei tudo, você não sabe tudo, mas a troca de informação melhora o meu e o seu conhecimento. E por muitos anos eu fiquei quieto, sem me preocupar em oferecer para as pessoas aquilo que eu já sabia, porque eu achava que tinha que saber 100% para poder ensinar. E eu depois percebi que se eu nesta empresa, eu já tenho esta caminhada, já passei, já estou na 5ª fase, eu tenho muito para oferecer a cada pessoa que vai chegando a subir as galardias do sucesso. Eu conheço o caminho até a coordenadoria. Então certamente eu posso levá-los a salvo. Eu tenho que apresentar, eu tenho bagagem suficiente, eu tenho ensinamento adequado para ele chegar onde eu cheguei. E quem sabe pelo ano e a força que eu posso passar para eles, eles podem superar, chegando até mesmo à diretoria da empresa. Gente, eu confesso que eu pedi perdão a Deus quando eu percebi que em mim detinha-se o conhecimento necessário para ajudar as pessoas a estarem melhor e mesmo assim eu não fazia. Quem sabe de repente você é aquela pessoa que está sem oferecer nada de suporte para as outras porque você não se sente a pessoa que sabe tudo. Bem, na verdade, não precisa saber tudo para ensinar. O grande problema que era o meu caso, é que muitas vezes nós sabendo um pouco, mas não disponibilizamos a ensinar o pouco que nós sabemos. Falta muitas vezes a vontade de abençoar a vida e de ajudar pessoas, melhorando o seu conhecimento, porque observa comigo, se eu posso ensinar apenas 10% a mais do que esta pessoa já sabe, certamente será um benefício para ele de 10% a mais. Então obviamente ele vai ter um resultado melhor e isso vai gerar abundância na sua vida. É bem verdade que quando eu não entendia, eu achava que tinha que crescer 30% o dia para poder ter um mês bem sucedido. E se você quer crescer 30% ao mês, não tem que ser num dia. Precisa crescer apenas 1% por dia e será 30% durante o mês. Então, obviamente, assim que eu descobri isso, eu comecei a oferecer um suporte maior e melhor para os nossos representantes. Hoje nós temos uma equipe que estão assim afeiçoada. Ainda terça-feira nós tivemos um treinamento maravilhoso onde impactamos as pessoas. Na quarta-feira foi o dia do treinamento administrativo e eu consegui trazer para eles uma inspiração assim espetacular. Eu me surpreendi, caraca meu, como que eu tô hoje? Tô legal, eu fui agraciado por Deus com uma palavra muito sábia, muito ungida, e eu trouxe para eles um assunto muito importante, porque existem pessoas que querem que as coisas mudem para ele, mas ele não se predispõe a mudar para as coisas. Existem pessoas que estão sempre querendo mudar o fruto, mas na verdade não mudam a semente, então isso nunca vai acontecer. E aí eu fui feliz no ensinamento em que eu mostrei para eles o quanto que eles precisavam de mudar a semente. Isso, mudar a semente, ver o que planta, para justamente observar a diferença na sua colheita. E aí tudo começa exatamente por casa, porque se você for ver, a maioria das pessoas representa lá fora e se constitui praticamente falsificação ideológica. Ele é uma pessoa em casa, tá certo? Deixa eu ajeitar o microfone. Ele é uma pessoa em casa
com a sua família, né? Ele é uma pessoa em casa com os seus, e fora ele tenta ser outra pessoa com os outros. E aí aquilo acaba sendo apenas uma representação, ele não é exatamente aquilo, então passa a ter uma discrepância muito grande, não há uma concordância, não é algo legítimo, não estou falando do que é real, então passa a ser um sacrifício, passa a ter uma dificuldade nessa representação. E aí nós vamos trabalhar justamente para meditarmos quem nós estamos sendo, porque na verdade a educação de hoje, o mundo de hoje, a educação lógica dos dias atuais, ela ensina nos preocuparmos no mundo em que estamos, mas ela não ensina nada sobre o mundo em que somos. E aí é que tem a grande diferença, porque aí a gente acaba sempre querendo mudança por parte do governo, a gente acaba sempre querendo mudança por parte dos mandatários municipais, estaduais e federais, e na verdade nós não nos preocupamos em dar a nossa parcela de contribuição como patriota, como não oferece nenhum suporte para termos um Brasil melhor. E aí, gente, nós precisamos fazer a nossa parte, sim ou não? Então a nossa parte começa de casa. Muitas vezes nós vivemos uma vida muito aquém. O tratamento que nós tratamos os nossos de mais perto é horrível se nós formos comparar. A falta de graça com eles, a falta de informação que nós não oferece para ele, a gente não gera informações. Às vezes nós sabemos de algo que não passamos nem para os de casa, nem para aqueles de perto, e se passamos é de uma forma cobrando, de uma forma que não dá para eles receber, não dá para assemelhar. E nós podíamos ser melhores ensinadores aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, e nós podíamos apoiá-los nas suas causas, e quando eles conseguissem um trabalho, quando eles enfrentassem um desafio, nós podíamos gerar uma força para eles, dizendo: olha, com os outros eu não sei, mas você vai ser bem sucedido, porque você é uma pessoa que eu aposto minhas fichas em você, você tem meu sangue, você tem a minha garra, você é alguém capaz, eu aposto em você, vai dar certo sim, olha, receba a minha força, receba o meu apoio. O que é isso, gente? Nós somos o primeiro a desanimar essa pessoa, a tirar, a sugar as energias deles. E por isso encontramos aí um montão de fracassados sem capacidade profissional, sem capacidade intelectual, sem competência naquilo que faz, e eu percebi que eu podia mudar essa história. Por isso hoje a minha equipe de representante da Nautis Life Cosmético é uma equipe preparada, que começaram a performar com qualidade, que começaram a melhorar a qualidade do seu serviço, e agora como prestador de serviço eles vão em breve estar muito bem, porque eles vão na verdade usar um método que nem é possível copiar, mas que é realmente infalível, é um método seguro. É a diferença no atendimento, porque produtos de qualidade muita gente tem, mas o diferencial está no atendimento. O seu atendimento é incopiável, você é diferente, cada ser é único, e você pode muito bem encantar o seu cliente cada vez que você encontra ele. E você pode muito bem gerar um elo de amizade para ter não uma venda para aquela pessoa, mas para ter um cliente que te compra sempre, gosta de comprar a você pela pessoa que você é, pelos valores que você agrega, pelas informações adequadas que você passa do produto. É um alicerce que eu estou preparando esse novo grupo. Por isso que ainda esta semana a moça falou, ela já disse que já tinha vendido Nautis Life aí alguns anos atrás em outra cidade, ela mudou para aqui, estava procurando muito tempo, encontrou, acabou de voltar para Nautis. Olha, eu vendi Nautis por aproximadamente quase 3 anos, mas eu nunca conheci ninguém que se preocupava em ensinar esses detalhes como a sua pessoa, detalhes que faz toda a diferença. Estou muito agradecida e eu fiquei muito feliz em saber que estamos sendo diferencial. Por isso quero dizer que cada representante da Nautis Life que tem de Assis como coordenador tem aí constantemente 4 treinamentos por mês, 4 aulas de treino, um curso consecutivo para você melhorar a sua performance e para você subir o seu game de escala, para você ter liberdade financeira, liberdade geográfica, tempo de qualidade com a sua família. Eu vou te ajudar a você mudar o seu estilo de vida, porque Nautis Life não é simplesmente uma venda de produto.
Nautis Life é uma oportunidade que, quando você preenche o seu cadastro, ela te garante nessa oportunidade te levar desde RV1 à posição diretoria da empresa, porque ela lhe gera a oportunidade da sua competência conquista mês a mês, dia a dia, ano a ano. Por isso que eu quero te ajudar, ok?